Aberta a sessão da reunião pública regulatória da Câmara Setorial de Recursos Naturais, a 13ª sessão ordinária, e passo a palavra ao nosso secretário executivo, primeiro perguntando se há quórum suficiente e, em seguida, pode passar a leitura da nossa pauta do dia. Senhor conselheiro, há quórum. Feita a abertura da sessão pelo conselheiro coordenador, passa-se a leitura e discussão da ata da 12ª sessão ordinária da Câmara Setorial de Recursos Naturais, da AGR, realizada em 27 de junho de 2012. A ata foi passada a todos anteriormente, eu acredito, se todos leram. E se alguém tem alguma objeção, alguma alteração a fazer na ata, então passemos em votação. Os que forem favoráveis à ata da forma que está, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a ata da 12ª sessão ordinária da Câmara Setorial de Recursos Naturais da AGR. Tá bom, muito obrigado, conselheiro Danilo. Obrigado. Então, senhor secretário, o próximo item da pauta. O item 3, apresentação e discussão de processos a serem relatados pela conselheira Ana Carolina. Processos com defesa. Processo número 2008-029-006261. Interessado, Toshio Kimura. Assunto, auto-infração 78-2009, município de Cristalina. Tratam os presentes autos sobre o auto de infração 78 de 2009, em desfavor de Toshio Kimura. A não conformidade foi enquadrada no artigo 2º, inciso 1 e 7 da resolução 238 de 2005. E, como é o nosso primeiro processo aqui da Câmara, eu vou até mesmo aqui para relembrar aqui a nossa legislação para o João Ricardo, que é a primeira reunião que ele participa aqui conosco. O inciso 1 da nossa resolução, a legislação é bem parecida com a legislação da lei estadual. Inciso 1, derivar ou utilizar dos recursos hídricos para qualquer finalidade sem a respectiva outorga de direito de uso. E o inciso 7 é infringir as normas estabelecidas no regulamento da Lei Estadual 13.123 de 97 e nos regulamentos administrativos, compreendendo instruções e procedimentos fixados pelos órgãos e entidades competentes. A fiscalização inicial foi realizada em maio de 2007, 28/5 a 1º de junho de 2007, onde o usuário deixou de apresentar o documento de outorga dos recursos hídricos para fim de barramento para captação pelo sistema de irrigação tipo pivô central do córrego Lages. Teve a emissão do termo de advertência recebido pelo usuário para apresentar a defesa em 60 dias, para providenciar o pedido de outorga do direito de uso junto ao órgão competente, encaminhando uma cópia da Diretoria de Saneamento e Recursos Naturais da AGR. Só para ir explicando, João Ricardo, assim, faz a primeira fiscalização, dá um documento para ele apresentar, é um documento simples, assim, porque caso ele tenha, ele envia em 10 dias. Antigamente se fazia assim, não enviou nada de documento, aí abre o processo. Então, vamos já abrir o processo, dá um prazo para ele enviar. Caso ele já tenha outorga, só envia. Aí chega o termo de advertência, ele tem 60 dias. Antigamente, o texto era providenciar o pedido de outorga junto à SEMAR. Aí providenciou, dava 60 dias para ele terminar de organizar e enviar esse pedido. Essa outorga. Não providenciava, não chegava, passava-se um pouco, olhava com a SEMAR, aí que lavrava o auto de infração. Então, é isso que a gente chama de termo de advertência, e depois vem o auto de infração. Foi lavrado o auto de infração número 78,
em 12 de fevereiro de 2009, com a imposição de penalidade na multa do valor de R$15 mil, o qual foi enviado através da notificação de autuação, número 78, sendo que o mesmo não foi entregue ao autuado, pois não foi encontrado pelo correio. Em segunda tentativa, o auto de infração foi recebido pelo autuado na data de 10/11 de 2011. Em 21/11 de 2011, o usuário protocolizou solicitação de reavaliação do auto, uma vez que, segundo o mesmo, já havia apresentado defesa em maio de 2009, cópia de defesa folha 16, referenciando a outro processo do mesmo usuário, processo 2008, final 6260. Esse é o 6261. E, em relação a essa infração, afirma que, em 2009, entrou no Programa de Estudos de Viabilidade de Barramento para Irrigação do município de Cristalina, projeto coordenado pela CEPLAN Supir, hoje CEAGRO Supir, que construirá 80 barragens em parceria com o Ministério da Integração Nacional, e que o referido projeto tem a coordenação do Sindicato Rural e está em fase final de licitação na Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Superintendência de Irrigação. O autuado afirma ainda não estar irrigando na área da notificação. A Gerência de Recursos Hídricos e Minerais, por meio do parecer 326/2011, manifestou-se pela manutenção do auto de infração, uma vez que a autuação se deu devido à acumulação de água e não foi apresentada a outorga de uso dentro dos prazos concedidos. A Gerência Jurídica, por meio do parecer 1000 de 2012, manifestou-se pela manutenção do auto de infração, tendo em vista a ausência de qualquer irregularidade na lavratura do mesmo. Em seguida, o processo veio a este gabinete para relatar. Esse processo que trata-se de barramento, o que ele faz? Olha só, essa fiscalização foi em 2007, maio e junho de 2007. O TA foi de 2008 e o auto de infração lavrado em fevereiro de 2009. Durante todo esse período não foi apresentada nenhuma outorga. Ele apresenta uma defesa de um projeto que eles argumentavam muito antigamente, que era um projeto que, acho que teve início desse projeto, vocês já ouviram falar de um projeto que ia ser feito com a parceria da CEPLAN, depois, um tempo, isso aqui em 2011, da CEAGRO, para construção de barragens em parceria, que ia regularizar a região de Cristalina, exatamente. E porque a gente tinha ouvido falar isso na época da diretoria de saneamento, né? Eu conversei com o Zé de Paula, que na época era presidente, que lembrava desse projeto, mas a gente não tem mais uma notícia de andamento, se deu certo, se não deu certo, se foi. E isso aqui está irregular faz muitos anos. Outros produtores também alegam esse tipo de fato aqui, mas eu acho que ele não foi para frente, né? Você sabe alguma coisa desse projeto, Ricardo? Desculpa, né? O coordenador que tem que abrir para discussão aqui. Eu só estou relembrando alguns fatos aqui, mas é o relatório, coordenador. Em discussão. Bom dia a todos, desculpe o atraso. Bom, conselheira, o que eu sei desse projeto por conhecimento histórico é que é um projeto da antiga Superintendência de Irrigação, que ficava anteriormente na CEPLAN, um projeto com o Ministério da Integração Nacional que visa a construção de uma infraestrutura hídrica para abastecimento de irrigação. Esse projeto saiu da CEPLAN, porque a Superintendência de Irrigação saiu da CEPLAN e passou para a CEAGRO, e esse processo está em discussão ainda, né? Até onde eu tenho conhecimento, isso tá caminhando, ainda não foi concluído, nem foi parado. Essas são as informações que eu tenho desse processo. Mas isso não interfere na regularização do uso. Claro. Né? Independente de existir o projeto é uma coisa que vai construir novas barragens e não interfere, pelo menos a meu ver, na necessidade de regularização dos usos já existentes. Pois é, uma discussão que eu tinha na época era o seguinte, que ele já devia estar regular antes de usar a barragem, independente dos projetos chegar ou do financiamento chegar, mesmo porque a gente sabe tudo que envolve o poder público é um projeto grande e a longo prazo. Imagina se eu for ficar esperando isso aqui para eles receberem a outorga. Desde 2007, a fiscalização, eles estão usando o recurso hídrico sem a devida regularização, né? Bom dia, conselheiros. Ele alega aí que não está usando
os recursos, né? Embora ele tenha feito a barragem, mas ele não está usando os recursos hídricos. Isso, ele alega só na defesa que ele não está utilizando no ponto, não está utilizando o recurso hídrico lá no local da fiscalização, mas aí fica complicado, né? Porque ele não a defesa é essa aqui, desse tamanho, né? A gente sabe que lá em Cristalina tem muitas barragens, né? E é a maior concentração de pivôs que tem na América Latina em Cristalina, né? Inclusive o pessoal está com dificuldade lá porque está uma briga com a barragem lá, com a hidrelétrica lá do Rio São Marcos, né? Que provavelmente vai ter que muito desses pivôs vão ter que ser desligados, porque falta água para a hidrelétrica, né? Então, isso tem causado um problema para a região, porque é a região que se desenvolveu bastante, né? O setor de agricultura lá cresceu muito, e é uma região produtora e rica. Agora, se ele não está usando o recurso, eu acho que não deveria ter sido feita a autoinfração, embora tenha o barramento. Conselheira, só um... Vou só ler exatamente onde ele fala. Pode só como uma complementação, assim, para fins da legislação, fim conceitual, o próprio barramento, a acumulação, segundo a legislação, já é um uso de recurso hídrico. Ele não está utilizando isso para irrigação, que seria um segundo uso ali. Mas só o barramento já é uma interferência no recurso hídrico e, segundo a legislação, qualquer derivação, acumulação, seja para qualquer fim, ela tem que ser outorgada. Então, só o barramento já é um uso, a acumulação desse recurso já é um uso. Ele pode não estar retirando isso para uma irrigação, mas só o barramento já é, segundo a legislação, é um uso de recurso hídrico. O que ele alega é que tem um outro processo aí, né, sobre o mesmo assunto. Não, é o mesmo processo, mas provavelmente deve ser outro ponto ou pivô. Esse específico é de barramento. Ele se defende na questão das barragens que serão construídas, que vai fazer parte desses beneficiados, e esse aqui é de barramento. Ele fala, por ter entrado neste projeto, que é esse de Cristalina, e por não estar irrigando na área da notificação, ele só alega, né? Da área da notificação e autos de infração número 7778, e que já foi explicado os motivos na defesa efetuada por mim em 20 de maio de 2009, que é de outro processo, que se defende de pivô, não é de barramento, cópia em anexo. Então, assim, é muito vaga essa alegação. Ele não está irrigando a área da notificação. Ele fala isso. Só. Ele não traz dados, coordenadas, nada. E esse processo diz respeito a barramento mesmo. Ele pode ter um processo para barragem e um para captação. Foi o que o João Ricardo falou. São dois usos diferentes. Acumular a água e captar ela para irrigar. João Ricardo, esse projeto que ele cita aqui na defesa dele, ele tem algum processo de solicitação de outorga na SEMAR, alguma coisa assim? Doutor Felício, até onde eu sei, não. Mas é um processo que ainda está em projeto. Ele estava ainda para ser elaborado o projeto das intervenções, da construção desses futuros barramentos seriam construídos com o convênio do Ministério da Integração Nacional. Então, ainda não havia sido solicitado outorga, porque estava na etapa de planejamento, ainda de negociação, de organização dessa estrutura, até onde eu tenho conhecimento. Né? Mas é uma coisa que vai vir suplementar para acumular água, para que essa água seja utilizada na irrigação. Então, esse caso aqui, ele não está dentro do projeto. Isso aqui é uma coisa anterior ao projeto. O projeto, quer dizer, está em elaboração ainda, né? Não foi concluído e, portanto, não tem nada referente ao projeto sendo executado lá ou sendo utilizado. Até onde eu tenho conhecimento, não. É uma das coisas que eu ponho, né, coordenador, no meu voto aqui, essa expectativa que ele tem de ser um beneficiário do projeto, né? Ele ainda não prova nada de inscrição ou participação. Ele está com a expectativa de ser beneficiado quando for efetuado ou finalizado o projeto dessa parceria que ele alega aqui, né? Então... O fato é que para construir a barragem, ele já teria que ter outorga, né? Só para
Para construir a barragem, ele já teria que ter outorga com antecedência. Então, o caso aqui é que ele realmente está utilizando o recurso sem a outorga legal, a autorização legal. Mais algum comentário? Gostaria de complementar também, governador, puxando, só dando sequência à fala do Marler aí, nessa questão da problemática que é cristalina, só reforçando, eu já tinha dito isso aqui, eu não sei se foi aqui uma vez, mas na época que eu estava à frente da Diretoria de Saneamento e Recursos Naturais, o prefeito de Cristalina, na época, em 2010, me ligou querendo um cruzamento de dados, se possível, das fiscalizações em Cristalina, me alertando, querendo me mostrar a urgência e a problemática que estava na questão de recursos hídricos em Cristalina. E ele estava praticamente desesperado. Olha, secaram vários mananciais, nós temos um problema seríssimo de água, e ele queria os dados para entrar na fiscalização também em normas ambientais, ver se poderia cruzar esses dados com os dados que nós tínhamos de pivô na região. E, dando sequência à fala aí, essa questão que vai ser problemática da usina, né? Isso já tinha sido falado na reunião do Conselho aqui, para nós vermos o quão complicada é a questão de recursos hídricos, o quão conflitante e o que mais me deixa segura das nossas fiscalizações e dos autos de infração para tentar diminuir esse conflito, porque se não há regularização, os conflitos eles se intensificam, porque não tem dados, não tem regularização, não tem quantidade, não tem demanda pela água, e como que isso vai ser resolvido? Isso só agrava, essa falta de regularidade só agrava os conflitos, na minha opinião. Bom, não havendo mais nenhuma manifestação, em votação. O voto da conselheira, em primeiro lugar. Primeiramente, cumpre esclarecer que o interessado quedou-se inerte na primeira oportunidade de manifestação antes da lavratura do auto de infração. Em relação à solicitação de reavaliação do auto de infração protocolada na GR, alegando que já havia apresentado defesa em maio de 2009, foi constatado pela gerência jurídica que realmente se tratava de outro processo do mesmo usuário, protocolado sob o número 2008, final 6260. Entretanto, essa defesa reapresentada não se trata da mesma infração contida no presente processo, já que este trata-se de acúmulo de água em barragem para irrigação e não de pivô, e assim essa argumentação não será levada em conta. Em sua nova defesa, que se refere especificamente a este processo, a argumentação de que faz parte desde 2009 do Programa de Estudos de Viabilidade de Barramentos para a Irrigação do município de Cristalina, através do projeto que construirá 80 barragens em parceria com o Ministério da Integração Nacional, não pode prosperar, tendo em vista que a possível existência de um projeto não exime a sua responsabilidade em relação a ter a outorga para o uso de recursos hídricos, tendo em vista que a licença deve ser obtida antes do uso do recurso natural. Juridicamente, essa argumentação não prospera para anular um auto de infração, já que a infração foi constatada e nada da defesa desconstitui essa constatação. A existência desse projeto não foi devidamente comprovada, nem o fato de o projeto ter prosperado ou não, muito menos a participação do autuado no projeto como beneficiário. E, se caso houvesse um perdão para aqueles possíveis beneficiários do projeto, deveria ser por meio de um acordo formal ou mesmo por meio de um termo de ajustamento de conduta com a participação de todos os órgãos oficiais envolvidos e interessados na questão, bem como a participação do Ministério Público Estadual, devido à gravidade da questão ambiental envolvida nesse processo e de toda a problemática que envolve a regularização do uso de recursos hídricos no estado de Goiás, principalmente em uma região com alta demanda por esse recurso, como a região de Cristalina. Posto isso, embasado no que consta dos autos e considerando que o procedimento é regular, que o fato gerador da infração não foi sanado atempadamente e, principalmente, devido à gravidade da infração cometida, o voto é pela manutenção do auto de infração 78/2009 em nome de Toshio Kimura. Em votação, aqueles que forem favoráveis ao voto da conselheira relatora permaneçam como estão, quem for contrário se manifeste. Então, aprovado o voto da relatora.
próximo item da pauta. É o processo 2009, final 0622, interessado Renata Alves Pereira Ribeiro. Trata os presentes autos de infração 147 de 2010. Em nome Renata Alves Pereira Ribeiro. Os artigos são aqueles, artigo 2º, inciso 1 e 2 da Resolução 238 de 2005 da AGR. Fiscalização inicial foi em abril de 2009, onde o usuário deixou de apresentar o documento de outorga de recursos hídricos superficiais em sistema de irrigação tipo pivô central do córrego Capão Cerrado. Esse aqui é... Ver a cidade aqui. Rio Verde. Emissão do termo de advertência, 178, foi recebido pelo usuário em novembro de 2009 para, no prazo de 60 dias, apresentar outorga do direito de uso à diretoria de saneamento. Foi lavrado auto de infração 47 em julho de 2010, com a imposição de penalidade no valor de R$ 90 mil, o qual foi enviado através da notificação 795, recebida em setembro de 2010 para apresentar a defesa no prazo de 10 dias. A autuada protocolou defesa tempestivamente em 30 de nove de 2010, alegando que todas as providências já foram tomadas no sentido de regularizar o licenciamento, ou seja, a outorga de água junto à SEMAR desde o dia 19 de fevereiro de 2010 e solicita o cancelamento do auto de infração. Foram anexadas às defesas cópias dos recibos de abertura de processos, número 3115/2010, irrigação, e 3113/2010, barramento, emitidos em 19 de fevereiro de 2010. A gerente de recursos hídricos e minerais, através do parecer 226 de 2011, manifestou-se pela manutenção do auto de infração, tendo em vista que, transcorridos aproximadamente 20 meses do requerimento de outorga junto à Secretaria do Meio Ambiente, constata-se que até a presente data não foi apresentada a documentação solicitada. A gerência jurídica, por meio do parecer 1021 de 2012, manifestou-se pela manutenção do auto de infração, tendo em vista a ausência de qualquer irregularidade na lavratura do mesmo. Em seguida, o processo foi encaminhado a este gabinete para relatá-lo, né? Só relembrando aqui as datas, a fiscalização foi em abril de 2009, ele recebeu o TA em novembro de 2009, o auto de infração foi lavrado em julho de 2010, e em fevereiro de 2010 ele entra com pedido de abertura de processos na SEMAR. Quase 1 ano e 2 meses depois da fiscalização. Ele entrou com o pedido. E até as data de hoje não tem nada de... Não foi apresentada. É o relatório. Em discussão? Conselheira, mas quando ele entrou com... Quando foi lavrado o auto, ele já tinha feito o pedido de outorga. O auto de infração. O auto é de julho, o pedido de outorga é de fevereiro. O auto de infração em julho de 2010. Isso. E o pedido de outorga? Fevereiro de 2010. Mas então, o auto é por não ter a outorga, né? Não é por não... o pedido é mera expectativa de direito. Ele entrou com o pedido. Isso aqui deveria ter sido feito antes de... ele usar os recursos hídricos, é o que a gente enfatiza bastante, né, João Ricardo? Nessa questão dos pedidos, não quer dizer que ele vai conseguir a outorga também, ele tem que cumprir uma série de requisitos, né? O outorga ele não é um procedimento cartorial, ele é necessário uma análise de viabilidade hídrica. E ela pode ser concedida ou não de acordo com os critérios de disponibilidade hídrica e de uso existentes na bacia. O que me incomoda um pouco nesse processo é esse tempo, né, de emissão entre a solicitação e até agora parece que não teve uma resposta do órgão gestor. Concordo que para existir o uso ela deveria ter providenciado a outorga, mas eu acho também que deveria ser verificado junto ao órgão gestor o porquê da não emissão desse documento, né, como uma forma de talvez atenuar um pouco a situação do usuário. Agora, se o processo não foi emitido até agora por algum erro ou pendência no processo, que é uma coisa que acontece muito,
Geralmente aqui nós fazíamos o seguinte: quando o usuário ele trazia os números do processo, isso vai além da nossa competência, mas por uma questão de instrução melhor de processo e por um excesso de zelo, a gerência de recursos hídricos, ela ligava na SEMAR e perguntava como estava o andamento do processo. Geralmente, nos relatórios aqui, ela colocava, de acordo com o funcionário tal, na data tal, os processos têm pendência de documentos, mas por excesso de zelo, porque, na verdade, nós pedimos o documento de outorga, né? Então, assim, não é nossa função ir lá e saber aqui da GR, assim, o que aconteceu, por que ele não tem o documento ou não. Agora, eu não sei, Cláudio, vocês ainda fazem consulta com a SEMAR? Nós temos uma planilha que foi enviada pela SEMAR, só que é mais para o início do ano, que tem toda a relação de todos os outorgados. Então, antes de a gente lavrar um auto, alguma coisa assim, a gente confere lá. E também agora tem como acessar pelo site da SEMAR, também tem, se tem o número do protocolo, a gente entra lá e às vezes, nem sempre dá para descobrir que tem pendência mesmo. Nesse caso aí, pelo jeito, não foi analisado, né? Mas é possível, antes de a gente fazer o parecer, dar uma consultada, e também telefone. Telefone a gente utiliza também. Tem essas 3 alternativas. Existe dentro do processo algum documento encaminhado pelo autuado com referência ao procedimento dentro da SEMAR, algum Sim, ele justificativa, apresenta, alguma coisa? Não, ele só apresenta os pedidos. Procuração o pedido da outorga. Pedido da outorga. Aí ele apresenta a notificação aqui e ela apresenta o pedido de outorga, recibo de abertura do processo na SEMAR, em fevereiro, né? É a abertura, deve ser o início de todo o procedimento. Só os recibos de abertura. Eu acho mais que... nada. E não traz mais nada, né? Outorga, e nem se manifesta. Isso foi aqui em fevereiro de 2010, agora nós estamos em agosto de 2012, né? E mais nada no processo, nenhuma manifestação dela, inclusive. Ana, mais recentemente está chegando também um parecer técnico da SEMAR. Às vezes consta pendência e às vezes consta não, toda a situação está resolvida, está só aguardando vistoria. Mas também são processos mais recentes. Eles apresentam isso também. O que está configurado aí no processo é que o autuado ele já utilizava o recurso sem outorga, ele deu a entrada e depois abandonou. Quer dizer, não é a GR que tem que ir atrás disso, né? Então, continua em discussão. Mas alguém tem algum comentário? Desde 2009 aqui, a fiscalização é de 2009. Então, mas não é que ele abandonou o processo, pode ser que ainda não tenha sido liberado lá pela Secretaria de Meio Ambiente. Os processos lá são muito demorados. Então, eu vou dizer o seguinte, a gente vive no Brasil uma situação cada dia mais complicada, sabe? As empresas estão com muita dificuldade de operar, entendeu? A burocracia, ela, em vez de diminuir, de racionalizar, cada dia ela está maior. Entendeu? Criando mais dificuldade, mais embaraço, mais órgãos para fiscalizar e fazer exigências, entendeu? Então, está muito difícil manter uma empresa funcionando, entendeu? Com o nível de burocracia, de exigências que existem em tudo quanto é órgão. Não atender, você fala assim, as empresas não têm que atender só a questão ambiental, entendeu? Tem centenas de órgãos e até com sobrefunções. Estou falando da questão ambiental, você tem lá uns 3 ou 4 órgãos para cuidar de questão ambiental. Você tem que dar resposta para uns 3 ou 4 órgãos, só para questão ambiental. Entendeu? Então, e demora, um processo demora. Você entra com um processo, até para protocolar um processo é complicado. Entendeu? Então, eu acho que, nesse caso aqui desse processo, tem a defesa. Eu já coloquei em outras reuniões aqui nesse colegiado que é muito complicado para a gente, para mim como conselheiro, vir para cá só para homologar a autoinfração. Quer dizer, todos os processos, eles têm uma base legal, quer dizer, então acho que não, de repente não precisa nem da gente, a gente está vindo para cá. Porque a gente vem aqui para homologar os autos-infração que são emitidos pela GR.
Entendeu? Então, eu acho que no processo em que há uma defesa, que a pessoa tenta de alguma forma regularizar uma situação, quer dizer, o auto infração foi lavrado depois de que ela já tinha dado entrada no pedido de outorga, né? Embora na época da primeira visita lá não houvesse esse pedido, né? Mas depois a pessoa tentou de alguma forma regularizar uma situação, eu acho que a gente tinha que dar uma chance para essa pessoa, né? Para que ela não seja penalizada. Bom, conselheiro, não é só... Vocês não estão aqui só para homologar, não. Vocês podem dar, aliás, devem dar o parecer de vocês, e vocês têm todo o respaldo legal para avocar um processo e fazer vista dele e trazer na próxima reunião com um parecer embasado legalmente e ser contra o prosseguimento de um auto de infração, de um processo de autuação. Não é só isso, não. Agora, nesse caso aqui especificamente, ele foi notificado quando da visita, aí depois de um período já considerável, que foi emitido um termo de advertência, foi dado mais 60 dias para ele tomar providência. Ele só veio dar uma satisfação ao processo mais de um ano depois que ele se manifestou no processo. Quer dizer, e agora, depois que ele deu entrada com o pedido de outorga, já são quase 2 anos. E não tem nenhuma manifestação dele junto ao processo. Então, o senhor vê que... Mas deixa eu fazer uma observação aqui, porque é certo que é 1 ano depois que deu entrada no pedido de outorga. Só que, às vezes, para conseguir dar entrada nesse pedido, é um processo mais complicado também, entendeu? Você tem que fazer projeto, ir atrás, tem que gastar dinheiro, entendeu? Porque às vezes as pessoas não têm disponibilidade na época, você tem todo um processo para fazer para dar entrada. Não é simplesmente chegar lá e levar um requerimento, entendeu? Então, às vezes as pessoas não foi de má vontade, porque não quis fazer, né? Porque não está se importando com a legislação. Porque às vezes não foi possível, não teve condição de fazer, né? Foi conseguir fazer já depois de muito tempo, não só porque às vezes não tinha recurso, mas também por causa da dificuldade de fazer, você tem que contratar um profissional para fazer isso, né? Então, não é um processo simples, né? Eu acho que essa pessoa, no caso aqui específico, que ela mostrou interesse em regularizar uma situação, eu acho que a gente tem que relevar isso, né? Tem que levar isso em consideração também, esse desejo de regularizar. Bom, o conselheiro me permita discordar um pouco. O processo de outorga não é um processo complicado, e não é um processo burocrático também. A gente tem buscado, e ao longo desses últimos anos o processo foi bastante facilitado. Não é um processo tão caro em função do tamanho do empreendimento, que é um equipamento, por exemplo, um equipamento de pivô central. Mas eu acho que tem que ser levado em conta isso que o senhor falou, verificar a postura. Desculpa, até não conhecer, eu até pedi ao Cláudio que encaminhe o regimento aqui da Câmara, né, para entender um pouco melhor desse funcionamento. Eu acho que tem que ser levado em conta, verificar o que foi responsabilidade do usuário, né, mas só a intenção de regularizar, eu não sei se serve como atenuante para tudo. Tem que ver até onde foi a intenção e até onde foi a atuação dele. Se ele foi simplesmente no ato de protocolar o processo, e aí tem que ser verificado, e deixou pendente o processo, não buscou regularização e não foi atrás para resolver, só o ato de protocolar o processo acho que não serve como atenuante, né? Ele tem que buscar resolver a situação. Como o Dr. Felício lembrou, esse processo tem praticamente 4 anos que ela está ciente disso, né? Então acho que caberia verificar junto à secretaria se esse processo qual o motivo que ele está parado, e aí verificar se isso serve como atenuante ou não. Quanto
Me desculpe a intromissão, que eu vim aqui só para aprovar uma ata, mas eu queria... Não, é importante a manifestação do conselheiro Zé de Paula, já foi secretário do Meio Ambiente, e conhece o procedimento, como é que é. É importante a sua manifestação, conselheiro. Não, deve ter melhorado muito, né, João? Bom, na verdade, a minha dúvida é o seguinte: quanto custa um pivô central? Você tem ideia, Marcos? Até porque tem vários tamanhos, eu também não conheço. Pois é, mas uma média, mais ou menos, que mais de R$1 milhão. Eu não tenho ideia. E, bom, seja o que for, o investimento que você vai fazer, qual que é, então, estou te perguntando, dentro da sua linha de raciocínio em relação à burocracia, qual a principal premissa para você abrir um empreendimento? O que precisa primeiro? Olha, mas é tudo assim, sabe? No Brasil a gente tem tanta taxa e todo mundo fala assim para você, essa taxinha aqui, o que custa para uma empresa que está funcionando aqui? Custa R$100. E é todo mundo assim. Você passa na rua, você nega de R$1 para um mendigo ali, ele acha, puxa, você está negando R$1 para mim, quem custa R$1 para você? Você vai dar R$1 para tu quanto é mendigo? Entendeu? Então é isso. É que é tanta coisa, tanta exigência que tem para as empresas funcionarem, tanto custo. Eu não sei, o pivô quanto é que custa, é R$1 milhão? Não tem, isso, infelizmente, eu não tenho a menor ideia. Se me desculpe minha ignorância nesse aspecto aqui. Devia estar sabendo. E eu imagino que lá você vai contratar um engenheiro ambiental, um agrônomo, não sei, para fazer esse processo de outorga, você vai pagar uns R$5 mil, sei lá, para ele, mais uma documentação, algumas coisas. Tudo bem. Mas é que é muita coisa que a empresa, quem está lá, o pivô, ele tem um pivô e tem todo... O pivô só serve para colocar água lá na plantação dele, né? Mas ele tem muitos custos para poder utilizar. Então, não é que eu estou dizendo que... Às vezes, até por ignorância, as pessoas às vezes nem sabem que precisa para... E o pessoal que vive no meio rural, às vezes nem sabe que tem... Ele acha que pode fazer uma barragem lá sem ter que dar satisfação para ninguém. Entendeu? Então, às vezes, por ignorância também, a pessoa não procura. Entendeu? Então, acho que a gente tinha que, sabe, facilitar a vida das pessoas. Né? Nós temos uma tendência para dificultar muito a vida de todo mundo. Não, eu estou entendendo sua fala, mas eu queria só intervir nesse sentido. Porque é o seguinte, o que a gente tem que observar, eu acho que um empreendimento dessa natureza não é qualquer pequeno proprietário ou pessoa pouco instruída que vai se envolver com uma atividade dessa monta, né? Até fazer aquela barragenzinha, uma coisa, tudo bem. Mas um pivô central, um projeto de irrigação, que precisa de muito investimento, a pessoa tem que ter um planejamento mínimo. E todos esses reais que o senhor está falando que são aplicados, eles são computados ao longo do planejamento do investimento. Se não for, a pessoa está fadada a ruir. Essa empresa não vai para frente, a gente sabe disso. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que extrapola a questão de recursos hídricos, de água, extrapola muitas vezes, a gente pegar essa premissa de que a pessoa tentou, que a pessoa fez, como a outorga é uma coisa que não é permanente, não é eterna, a gente está partindo de uma premissa, se for encarar dessa maneira, de que a água, que o recurso hídrico é infinito e está aí sobrando para todo mundo. Se eu autorizar ou deixar passar projetos que não são outorgados, quem tem outorga, aí sim vai ter todo o seu investimento feito para conseguir a outorga, vai ser em vão. Aí vai ser pior do que jogar o dinheiro fora. Se um que tem outorga, ele não é multado, e o que tem outorga também não é multado. Porque a outorga é a garantia de água, é a garantia do recurso para aquela atividade funcionar. E se houver essa benevolência, se houver esse passo que a gente não percebe nem um pouco de boa vontade por parte desse empreendedor analisando o processo. Nenhuma. 1 ano e meio depois ele dá a entrada, simplesmente apresentou o protocolo aqui e não justificou nada. E se nesse caso, nós estivemos aqui anistiando uma pessoa que não tem outorga e que não vai ter nunca, porque não tem condição de captar naquela bacia. Como é que nós vamos fazer com os outros empresários
que aí sim estão todos regularizados, todos certinho, e não vão ter água para poder funcionar a sua atividade. Então, a situação é injusta, dependendo do ângulo que a gente olhe, mas esse é um sistema que, infelizmente, o planeta inteiro tem que seguir. Goiás era referência no Brasil, como um dos primeiros estados que fazia isso, e nós minimizamos muito o problema de recursos hídricos no estado. Os empreendimentos, porque você investir um empreendimento que custe 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, e ter certeza que você vai ter água, é uma coisa. Agora, você fazer aleatoriamente, arriscando, e pegar a água do outro vizinho, que está tudo regularizado, eu não acho isso nem um pouco justo, nem um pouco ético do ponto de vista de empreendedor, e não queria concorrer com uma pessoa desse jeito. Se eu fosse empreendedor, e já vi casos acontecer, de nego ir lá e dar um tiro no transformador do outro que está captando sem outorga. E a gente tem problemas de água. Não é que nós vamos ter no futuro, isso é coisa de aquecimento global, não. Nós já temos problemas de falta de recurso hídrico. Então, eu acho que a gente tem que pensar bem, desculpe a interferência, eu não volto a afirmar que eu vim aqui só para aprovar a ata, mas não podia deixar de falar isso, porque a gente vivencia o problema. Você está colocando uma situação desse processo isolado, mas são vários processos, são vários empreendimentos, várias captações no mesmo curso d'água. E se a gente passar por todas, deixar tudo a bem do desenvolvimento do Brasil, nós vamos acabar com o Brasil. Nós vamos acabar com o empreendedorismo, vamos acabar com os empreendedores que estão corretos. Porque eles não vão ter a base. Você está falando que o pivô central é só para irrigar? Não. Ele é o instrumento de oferir lucro daquela pessoa. Se não tiver isso, ele vai criar gado normal, deixar lá tudo tranquilo. Então, é a principal atividade dele, a principal matéria-prima dele é a água. Se não tiver, porque o outro captou sem poder, ou sem regulagem, sem regulação, sem controle, sem nada, acaba a atividade. A gente tem que pensar só nisso também. Presidente, me permita, por favor, não quero polemizar aqui, não. Eu não defendo em momento nenhum a ilegalidade, tá certo? Eu acho que a gente tem que trabalhar nos estritos limites da lei. Agora, eu defendo que a gente tem que facilitar a vida das pessoas, de todo mundo, de qualquer cidadão. Entendeu? As coisas não são simples para ninguém, para todo mundo é muito complicado. Eu entendo que recursos naturais são finitos e a gente está usando de forma irregular, de forma com desperdício, entendeu? Sem pensar nas consequências que nós estamos fazendo. Todos nós usamos, todos nós fazemos desperdício, todos nós temos um consumo que não é consciente. Todos nós, cidadãos, temos um consumo que não é consciente, entendeu? Então, acho que eu não quero rejogar a responsabilidade no cidadão que está lá, que captando a água, que de repente esse recurso lá vai faltar para outras pessoas que estão legalizadas. Não, todos nós temos as nossas responsabilidades e temos o consumo que não é adequado. Nós desperdiçamos muito, nós somos responsáveis por esse consumo desenfreado dos recursos naturais que existem aí. Entendeu? Então, não defendo a ilegalidade, eu acho que a gente tem que buscar que todo mundo caminhe nos limites da lei. Agora, nós temos que buscar facilitar a vida das pessoas. Né? Não, acho que essa questão dos recursos, a água, por exemplo, você tem problemas demais. Nós temos um processo antes aqui de Cristalina, e Cristalina é uma região que tem problema de água lá. Né? Hoje está uma briga danada da usina lá no Rio São Marcos com os irrigantes. Né? Cada um está faltando água para eles. Então, existe, claro que tem que ser disciplinado esse uso. Né? Agora, a gente tem que fazer isso, os órgãos públicos que são responsáveis pelo processo têm que dar condição para isso também. Quer dizer, a gente está falando aqui de um processo, você foi secretário, e você sabe da dificuldade que é, quer dizer, o processo demora para chegar lá. Se a pessoa for ficar esperando muito tempo lá para estar tudo legal, ele não opera, entendeu? O capitalzinho que ele tinha para poder iniciar um processo, produzir, ele vai embora, tudo esperando legalidade. Entendeu? Quer dizer, a gente no Brasil é muito complicado, esse processo você demora aí 5, 6 meses para abrir uma empresa, para colocar ela para funcionar. Quer dizer, como é que a pessoa investe no negócio e espera 6 meses? Né? Vai o capital que ele tem para poder se sustentar. Então, é muito difícil, eu acho que aí os órgãos públicos tinham que ajudar muito nisso. Também para facilitar,
Né? Eu tô falando, eu sou empresário, tenho empresa, entendeu? Eu tenho uma indústria lá no Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia, que lá tem licença ambiental. Agora nós adquirimos uma área do lado, entendeu? Eu produzi a mesma coisa que produzo, só que ampliando meu espaço. Eu tenho que tirar outra licença ambiental, fazer com todo o processo de burocracia, como se não tivesse nunca feito nada na minha vida. Entendeu? Para passar uma linha daqui, estou produzindo aqui, vou passar para fazer depósito de material do lado. Eu tenho que fazer todo um processo de novo, contratar gente para poder ir lá, especialista em engenharia ambiental, entendeu? Fazer toda uma burocracia. Mas tem cabimento um negócio desse? Entendeu? Então, eu estou falando porque eu vivo o dia a dia de uma empresa. Necessidade na empresa, se você for lá na minha empresa, eu tenho milhões de necessidades lá. Que fala assim, é R$500 isso aqui, porque você não faz para uma empresa desse tamanho, R$500, é R$500 aqui, 500 daqui, 1.000 ali, 2.000 aqui. São milhões de necessidade. Entendeu? Então, é muito difícil no Brasil. E a gente está aqui sofrendo um problema seríssimo, que nós estamos perdendo competitividade, sabe? As empresas brasileiras estão perdendo mercado. Muito por causa de governo. Nós temos as legislações aqui que são as piores do mundo. O Brasil é 56º país em competitividade. Porque nós temos legislação aqui, nós estamos falando de legislação ambiental. Se fosse só legislação ambiental, nós temos a legislação trabalhista, que é a pior legislação trabalhista que tem no mundo, que é um negócio arcaico da época do nazismo, que o governo é o tutor de todo mundo, ele que sabe o que o cidadão quer, ele que decide a vida do cidadão. E é assim que a gente tem que trabalhar aqui, com a pior educação que tem no mundo. Os nossos trabalhadores são os piores formados, nós temos que, com toda essa diversidade, competir com a empresa da Alemanha, dos Estados Unidos, da China, sabe? Com toda essa diversidade que tem nesse país. Então, o cidadão que está ali, trabalhando, produzindo, é um herói. Sabe? Eu acho que a gente tem que pensar, é o seguinte, uma empresa, ela tem uma função social importante de estar produzindo um bem. Nós estamos falando do cidadão que está irrigando lá, mas ele está trazendo chuchu para a nossa mesa, entendeu? Está dando oportunidade de eu comer, ou está trazendo o alface, o tomate. Entendeu? Então, são pessoas que têm uma função social importante, porque nós precisamos deles. Nós precisamos de todo mundo que está trabalhando. Então, se a gente não se der as mãos aí e procurar construir uma sociedade mais saudável, uma economia que seja mais dinâmica, que seja mais solidária, que as pessoas caminhem todo mundo na mesma direção, uns se ajudando mutuamente, a gente não consegue fazer um país decente. Sabe? Porque a gente fica reclamando, poxa, o Brasil é a 6ª economia do mundo, mas em termos per capita, nós somos pior, que a nossa renda per capita é baixíssima aqui, está em torno de 9 a 10 mil dólares por ano. Entendeu? Então, o que adianta a gente ser um país que é a 6ª economia do mundo, mas ter uma renda dessa, com tantos milhões de miseráveis? Então, nós temos que facilitar para as pessoas trabalhar, para as pessoas produzir mais. Se a gente quiser ser um país mais rico, nós temos que produzir mais. Se a gente quiser ter mais renda para distribuir, tem que produzir mais. Bom, aí a gente... Aquela questão de você conciliar desenvolvimento com questão ambiental, é um negócio complicado para danar, e não é... A gente não consegue resolver em lugar nenhum, não vai ser aqui. Mas é claro que tem que ter os limites, né? Porque nós vamos acabar com os recursos do mundo. Mas hoje nós ainda temos aqui 2 bilhões de pessoas que passam fome no mundo. São 2 bilhões de pessoas que precisam de comer. E para alimentar esses 2 bilhões de pessoas, meu amigo, nós vamos ter que tirar isso tudo. Vamos ter que achar mais terra para produzir, vamos ter que achar mais água para irrigar. Por que eu tenho o direito de alimentar bem e o cidadão que está lá no Nordeste, ou está lá na África, não tem? Então, nós temos um mundo que é complexo, que é muito complexo. Entendeu? Então, eu acho que todos nós temos as nossas responsabilidades. Eu volto a te dizer que a gente tem que estar nos limites da lei, entendeu? Tem que buscar
Acho que a lei também tem que, às vezes a lei tem que se ajustar um pouquinho melhor na realidade, e também que não adianta a gente ter lei que não é possível ser cumprida, né? Mas eu não quero, desculpa aqui, Zé Paulo, aqui, só esse desabafo aí, mas é porque eu vejo, sabe, esses autos de infração, não é só isso não, eu sou de Cumari, nasci numa fazenda, meu pai morava na fazenda com o pai dele, meu avô. Mas eu vim para Goiânia com 5 anos de idade, então não conheço nada do campo. Não conheço nada do campo. Nunca tive fazenda na minha vida. Não conheço nada. Mas eu sei que tem muita gente muito sofrida no campo. Muito sofrida. Pessoas que trabalham de sol a sol, entendeu? Com muita dificuldade, sabe? Então, às vezes eu vejo um auto de infração aqui que eu penso assim, puxa vida, às vezes o cara passou uma vida inteira para fazer uma barragem, fazer um barramento lá para melhorar um pouquinho a propriedade dele. E aí a gente vem aqui e aplica uma multa dessa importância para ele, né? Às vezes é uma multa que é muito maior do que a renda que ele tem no ano. Não estou falando que você falou do caso do pivô aí, que o pivô é um negócio mais caro. Mas a grande maioria desses pivô que a gente está falando aqui, isso é tudo feito com financiamento. Entendeu? Até o governo sempre estimulou, né, a questão do pivô. Você tem FCO, você tem outros fundos aí que, com juro barato, estimulou as pessoas a ir lá e comprar seu pivô e pôr para funcionar. Então eu sei que muitas pessoas, às vezes você tem uma multa, o cara não tem uma renda daquela por ano. E vai ter que pagar uma multa. Entendeu? E aí a gente sabe o seguinte, que tem aqui, as multas da GR ninguém paga também, né? Tem esse outro lado também, né? Que ninguém paga. Então, eu queria que a gente facilitasse um pouco. O que é? Tudo bem. Então, tem muita gente que paga com facilidade, mas outras vão ter muita dificuldade para pagar. Desculpa aí. Eu, assim, fico emocionado, porque realmente você foi... E eu, como já estou muito tempo fora da área de meio ambiente, eu não tenho esses números para dar estatística. Mas, assim, usando o que você falou, eu acho que o interessante é o seguinte, se você leva 6 meses para montar um empreendimento, aqui no Brasil, é um absurdo. Isso tudo que você falou aí, ninguém, eu acho que o Brasil inteiro vive esse problema, e eu não sei, nós estamos chegando na época das eleições de novo aí, e se a gente não pensar nisso, vai continuar do mesmo jeito. E cada vez mais a gente vai fazendo, vai reproduzindo essa situação. É sério, é grave, nunca esteve tão complicado, acho que pela entrada de alguns outros países no mercado mundial em grande escala, mas a maioria das vezes, todos esses empreendimentos, como no final você arrematou aí com o que eu ia falar aqui, eles precisam de projetos, precisam ser apresentados, precisam de financiamentos nessa área de irrigação principalmente, e todos eles sabem e têm ciência de que precisa de outorga, e principalmente previamente. Agora, recentemente, não se aprova financiamento mais sem, né? Pois é, já tem um tempo que não se aprova. Então, quem for fazer financiamento, não faz sem ter outorga. Porque é o negócio, o banco está financiando uma situação que depois lá na frente não tem a principal matéria-prima para ele operar. Eu, ao contrário de você, minha família vive da fazenda e a gente sempre continua vivendo lá, vou e volto direto. Estou querendo mudar para lá agora, abandonar isso aqui, mudar para lá. Na contramão do que você está falando, eu acho que é uma atividade que realmente vai melhorar e é o que está mais dando dinheiro hoje, né? A indústria não está dando certo, mas a agricultura está estourando aí agora pela falta de alimentos no mundo. Mas eu queria te dizer o seguinte, esse discurso de produção de alimento é muito interessante, mas você come soja? Ele não come. A maioria das atividades que são em grande escala é para produção de alimentos para boi. E que a gente nem come ele tudo aqui, a gente exporta a maioria das vezes. Porque não dá conta de comer, que o preço agora acabou de subir de novo, né? Vai ficar muito caro. Então eu queria dizer para você o seguinte, eu concordo plenamente com a dificuldade. E essa questão ambiental aí que você colocou da sua empresa,
extremamente interessante, né? Tem que entender. Se é a mesma coisa, não tinha por que fazer isso. Tem que analisar a legislação e tem que consertar essa fase. A Secretaria do Meio Ambiente, ao longo dos anos, ela vem se burilando, né? Consertando a legislação, com participação de todo mundo, representante da indústria, dos usuários, de todo mundo, para poder alterar toda a legislação e o procedimento. Chegou ao ponto de ter um prazo marcado, né? São 60 dias que leva para... define o prazo. Se você entrar com toda a documentação, o órgão tem 60 dias para passar, para dar a outorga. Então, está tudo... foi um trabalho bem feito para tentar organizar. Mas na maioria das vezes, e quando a gente constata, esses autos chegam aqui na Câmara e chegam para a GE ser lavrados, pode ver o prazo que está aí. É porque a pessoa simplesmente não agiu. E nenhuma dessas pessoas que tem pivô central, você não pode falar que ela não sabe que precisa de outorga. Ela sabe e vivencia problemas. Então eu volto a afirmar. Todos esses países que você falou que são desenvolvidos, que estão passando qualquer coisa, eles passaram por essa fase e não tem mais recurso. Né? E agora nós estamos fazendo a mesma coisa, nós estamos usando a qualquer custo para poder tentar alcançar a qualidade que eles estão lá e o consumo desenfreado que você está falando. Sem ser ecochato ou biodesagradável aqui, tentando falar de ecologia, mas é uma questão de visão de negócio. A matéria-prima, todo o recurso natural, é matéria-prima para a atividade industrial. E nós estamos sentados aqui, o Brasil está sentado em cima de um grande recurso. E a maioria das vezes pega isso, encaixota, manda para fora. Depois, se você quiser, a gente pode tomar um café, eu vou pegar o material que tem, a quantidade de água que a gente exporta embutido nos produtos que a gente exporta. Você sabe disso, você já viu essa informação. Isso sai daqui, cara. Sai e não volta. Esse que é o problema que nós estamos discutindo aqui. O cara sabe, tem que fazer a outorga, tem que fazer tem que dividir, ele tem que compartilhar o recurso com os outros, simplesmente ignora isso. É isso que está sendo votado aqui, que está sendo analisado. A pessoa, quando traz, quando providencia as coisas, tudo bem. Agora, essas pessoas, a gente pode até, não sei se a Câmara resolver, pode até analisar a maioria desses processos, como são muito antigos, é porque a outorga foi negada. A gente pode apostar aqui, essas pessoas não têm condição, não têm água, o recurso hídrico suficiente para poder explorar naquela região. E aí? O cara montou a atividade. Entendeu? E aí o que acontece? Eu posso ter até mais antigo, eu tenho um pivô há mais tempo instalado, mas o outro vem aqui, instala e faz a outorga certinho, ele vai ter água e o outro não tem. E aí? Entendeu o problema? Bom, esse assunto aí demanda muito tempo para discutir, né? É um assunto interessante, mas nós temos muitos processos, é o segundo da reunião hoje. Já foi aprovada. Nós estávamos esperando uma manifestação boa dessa, cheia de informações aí preciosas, nós não podíamos desprezar. Né? Obrigado, conselheiro Zé de Paula. Conselheiro Zé de Paula, suas palavras são sempre muito boas aqui. A sua experiência. Não, eu estou falando sério. Lafayette é gente boa, cara. Conversa com ele. Bom, então, não havendo mais discussão, passemos ao voto da conselheira Ana Carolina. Só para a gente finalizar, conselheiro, não vou entrar na discussão de novo. Marlon, eu entendo seu desabafo, tá? Só a linha de raciocínio Zé de Paula é o seguinte: se ele tem um empreendimento desse porte, ele precisa saber a legislação antes de abrir.
ou de usar, ou de montar, ou de investir. Então é isso, não tem como falar que ele não sabia que precisava de outorga, ele precisa se regularizar outros. Então são vários assim, e eu volto na questão de não criar conflitos mesmo de demanda de água na mesma região. Então ele precisava ter feito isso antes, ele não fez. Por mais que ele tentou se regularizar, ele não tinha a certeza. Eu entendo a sua dor de voltar esses autos de infração, e eu vou em outra linha agora. Eu sugiro que você faça por escrito uma sugestão, porque não é a primeira vez que você fala sobre essa questão de só vir e corroborar juridicamente os autos de infração. Eu venho aqui só para votar. Então, faça um documento simples por escrito de que, sugerindo alterações na Câmara, ou que a gente está agora, na AGR, revendo as atuações, a atuação da Câmara Setorial e dos membros. Estamos revendo isso na nossa legislação. Então, faça uma sugestão por escrito que incomoda vir só votar os de infração pesado, principalmente representando o setor. Então, que haja mudança, ou que a Câmara vote só legislação, que não vote auto de infração. Isso é importante, porque a gente está revendo agora, nesse momento, a nossa mudança de composição da Câmara. Agora, o que não vai ser mudado são as autuações, porque a irregularidade existe. A GR tem a função, uma das funções dela, a competência de fiscalizar os recursos naturais. Isso não vai ser mudado. O que incomoda é o posicionamento, então, a gente está pedindo para os membros, ou se não, venha numa reunião do Conselho e manifeste a sua opinião, porque a gente está revendo, inclusive, conversando com o presidente, essa forma da Câmara. O que a gente não pode aqui, até esclarecendo para o João Ricardo, não tem a nossa legislação atual, João Ricardinho, a gente já está revendo também a nossa resolução de recursos hídricos, que é antiga, a possibilidade de atenuante e agravante. Ela não prevê ainda a possibilidade. Ela não tem a outorga, ela já devia ter antes de usar, então ela não tem? Não tem. O que a gente está revendo aqui na GR? Não é SEMAR, que é diferente as competências. Se a pessoa apresenta a outorga, mesmo após lavrado auto de infração, ela vai ter um atenuante na multa, mas ela estava irregular na fiscalização. Então, ela não vai ser zerada, não vai ser anulado. Mas tem um atenuante. Estamos estudando todas as legislações de atenuante e agravante, mas nesse caso aqui, por mais que ela tenha tentado olhar e que agora andou o processo, na época ela estava irregular, e a legislação, que é o conflito aí que o Marley põe, que não tem como anular, juridicamente não tem como anular. E eu entendo a angústia dele, porque a multa é muito alta. Então, a gente está revendo isso também. Mas essa legislação em vigor, ela não nos permite. Infelizmente. Se ele não tinha, não podia ter aberto e não podia ter usado recursos hídricos. É isso, Marley. Apesar do seu desabafo, que é sofrido, você foi uma questão muito macro. Agora, só para a gente voltar aqui na questão. Eu convido você a participar da reunião do Conselho amanhã, toda quarta-feira. Vem aqui só dar sua opinião. Por favor, a gente está pedindo isso. Ou por escrito, se não tiver tempo. Eu mesmo levo para o coordenador da Câmara. É importante vocês darem a sua opinião de composição. Que hora é essa reunião? É toda quarta, das 9 às 11, esse mesmo horário. Amanhã vai ser às 14h30. Amanhã, excepcionalmente, porque às vezes o presidente é convocado ou pelo governador, ou amanhã ele tem uma reunião no Ministério Público, se não me engano, ela vai ser 14h30. Mas faz essa por escrito, e a gente traz, o coordenador da Câmara leva todas as questões da Câmara para o Conselho. Né? A gente precisa levar essa angústia de vocês. Tá bom? Porque Tá só bom. que... Eu não posso, mas... Todos. Eu estou falando só porque o Marcos sempre expõe esse conflito que ele tem em relação a votar os autos de infração. Então, a gente precisa... Se vocês não puderem vir, faz uma coisa por escrito que a gente narra o problema na reunião do Conselho. Eu faço uma manifestação por escrito. Isso. Entrega para o coordenador da Câmara e nós levamos lá. Nós dois levamos isso. Bom. Não vai ser para a reunião da manhã, né? Toda quarta. Toda quarta. Mas amanhã é 12h30. 12h30 às 4h30. Bom, primeiramente, cumpre esclarecer que a interessada quedou-se inerte na primeira oportunidade de manifestação antes da lavratura do auto de infração. Apesar de ter sido protocolado o pedido de outorga junto à SEMAR, a defesa não procede, uma vez que a vistoria ocorreu em abril de 2009
dia 2, enquanto que a abertura do processo, o pedido de outorga junto ao órgão competente, deu-se somente em 19 de fevereiro de 2010, tratando-se apenas de mera expectativa de direito, não fazendo desaparecer o fato gerador do auto de infração. Além do que, a legislação é clara em determinar a obrigatoriedade da regularização antes do uso do recurso hídrico. Posto isso, embasado no que consta dos autos, considerando que o procedimento é regular, que o fato gerador da infração não foi sanado e, principalmente, devido à gravidade da infração cometida, o voto é pela manutenção do auto de infração 147/2010, em nome de Renata Alves Pereira Ribeiro. Em votação, os que forem favoráveis ao voto da conselheira pela manutenção do auto, permaneçam como estão. Quem for contrário, se manifeste. A conselheira sempre é muito lúcida nas suas colocações, mas eu vou votar contra esse auto. Manutenção do auto. Fica mantido o auto de infração com um voto contrário do conselheiro Marley. Próximo item da pauta. Secretário. Processos com defesa intempestiva. Serem relatados pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Bom, aqui nós temos a legislação, quem é parte do jurídico sabe bem disso, a questão de processo judicial. Aqui nós temos processos que foi dado prazo para apresentação de defesa ou manifestação ou qualquer tipo de manifestação, e esses prazos não foram cumpridos. E os processos foram todos analisados, nenhum tem outorga, e essa apresentação de defesa, já vou só para mostrar para todos aqui, do 3.3 ao 3.6, são todos do Vitor Alberto Simão. Então, para deixar mais claro, esse aqui é Cristalina. Córrego Lagoinha, Cristalina também. Cristalina, Córrego Lagoinha também. Córrego Lagoinha também. Olha quantos empreendimentos ele tem nesse córrego, na região, no Rio das Lajes. E Córrego Lagoinha. Eles apresentaram defesa intempestivamente. A notificação foi recebida em 18 de maio de 2010. Eles teriam isso aqui já em fase de recurso, né? Ele não apresentou defesa na primeira instância, a segunda instância em fase de recurso. Como os processos, a gente teve uma reformulação, eles voltaram para a primeira instância e foi apresentado 18 de maio, com 30 dias. Recurso apresentado em 23/9 de 2010. Então, assim, vários meses depois, são todos intempestivos, sem outorga, e só para a gente votar em bloco, se não houver nenhuma objeção, o 3.7, que é o Nilo Cairo Vieira, barragem em Itumbiara, ele é de Itumbiara. Morrinhos. Esse aqui é Morrinhos. O endereço que está aqui é de Itumbiara. Morrinhos. Está aqui no alto, né? Esse aqui é defesa intempestiva também. Notificação em 22 de fevereiro. Manifestação que também não tem outorga, ele só explica. Por que ele não conseguiu outorga? 16/3 de 2011. Ele recebeu em fevereiro de 2011, 22, e aqui é 16/3. Então, também intempestiva, não apresenta outorga, é só a questão do requerimento. Por que não conseguiu? Antônio Zucato. Ribeirão Martinho, região de Cristalina. Recebeu em 29 de abril de 2009, apresentou em 20/5 de 2009, maio. Também não apresenta defesa, não apresenta outorga, ele tem uma outorga antiga aqui, mas não trata-se do mesmo ponto e está intempestivo. Então, pela intempestividade de defesa,
Nenhum tem outorga. Eu sou pela manutenção do auto de infração do 33 ao 38. Primeiro, eu quero consultar os conselheiros se todos concordam que sejam esses processos apreciados em bloco. Quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestem. Então, de acordo. Então, como a conselheira Ana Carolina já manifestou o seu voto, passemos à votação. O voto dela é pela manutenção desses autos de infração do item 3.3 a 3.8 da nossa pauta. Os que forem favoráveis ao voto da conselheira pela manutenção dos autos de infração, permaneçam como estão. Quem for contrário, se manifeste. Eu vou ser, já que houve defesa mesmo ainda intempestiva, ser contrário à manutenção do auto. A todos? A todos. Nós estamos votando em bloco. Né? Uhum. Então ficam mantidos os autos de infração com o voto contrário do conselheiro Marley. O próximo item da pauta, secretário. Só um minutinho, Cláudio. Só esclarecendo aqui, ao João Ricardo, é o seguinte: quando a defesa é intempestiva, fora do prazo, tem processo judicial, ela não pode nem ser analisada. Ela é simplesmente desconsiderada. Ela entra nos autos, mas ela nem é analisada. A gerência jurídica, ela ainda olhava só para a questão de saber o número do processo da Semara, acompanhar, mas esses casos aqui, ela não tinha nem processo de entrada, requerimento, e não apresentou outorga em nenhum. Aí, quando é defesa intempestiva, ela nem pode ser analisada. Então, por isso que eu não voto separado, porque eu não leio a defesa. Quando por exemplo, os itens 3.1 e 3.2, eu li a defesa porque ela precisa ser lida e todos precisam analisar a defesa. Essas defesas, juridicamente, elas nem devem ser consideradas, nem devem ser lidas. Por isso que a votação em bloco, só para explicar como é que é o procedimento aqui. Leitura de processos com defesa pela conselheira Ana Carolina. Sem defesa. Sem defesa. Itens 3.9 a 3.11. Sim. Eu peço também aqui a relatoria em bloco, por não ter nenhum tipo de defesa no processo. Os que forem favoráveis à apreciação em bloco, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então vamos votar em bloco. Manifestação do seu voto, conselheira. O primeiro processo trata-se do Piquiras Comercial de Alimentação. Isso aqui é Poço Tubular Profundo, um restaurante aqui de Goiânia. Aqui a gente faz a fiscalização também, João Ricardo, de Poço Tubular Profundo e mini poço, né? Esse aqui, esse processo, olha só, é de 2007 e desde então o processo está em andamento, não tem nenhuma, foi recebido, não tem nenhuma manifestação, nada de regularização, tem 2 notificações e não tem outorga, não tem autorização nem nada. Os outros 2 são do Juvenor Manuel Ferreira, são de Montes Claros de Goiás, né? Ele tem vários pivôs e tem barragem e pivôs, vários processos no nome dele. Não há nenhuma manifestação por parte do interessado. Os 2 processos são assim, devido à regularidade processual, a não apresentação de outorga e não manifestação do interessado, só pela manutenção da auto de infração do item 3.9, 3.10 e 3.11. Em votação, os que forem favoráveis ao voto da conselheira pela manutenção dos autos de infração, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então fica aprovado a manutenção dos autos de infração, por unanimidade. Próximo item da pauta, secretário. Item 4, apresentação e discussão de processos a serem relatados pelo conselheiro Felício José Ciro Neto.
são sem defesa. Não está escrito aqui, mas são sem defesa esses processos. Bom, eu gostaria de propor a votação desses processos em bloco, que vai do item 4.1 ao item 4.5, que são todos processos à revelia. Nenhum deles tem defesa apresentada. Quem for contrário à votação em bloco, se manifeste. Então vamos votar em bloco. Só um minutinho, me permite, conselheiro? Pois não, porque, pois não. eu estou vendo aqui, tem um dos processos, o auto de infração é de 2009, e os demais aqui são de 2012, né? São, não tem a data aqui, mas são bem recentes esses outros auto de infração, né? É que eles não andam juntos, é tudo do Juvenor. O processo não andou junto, de data diferente. Não, tem um aqui que não é do Juvenor, não. Só o primeiro. Processos são de 2010, o auto de infração que é de 2012. Tem um processo que é de 2009, que é o do Luiz Guilherme, e o auto de infração também de 2009. Esses do Juvenor é que os processos são de 2010 e os autos de infração de 2012. Bom, o processo do Juvenor o empreendimento dele no município de Montes Claros de Goiás, e a captação no córrego Dom Bill, para irrigação por pivô central. Os outros do Juvenor, os outros do Juvenor são são esses aqui. Os do Juvenor, bom, o que eu falei primeiro em Montes Claros é o do Luiz Guilherme. Não, está errado, é o contrário. Eu falei primeiro, estão corrigindo. O processo do Luiz Guilherme, a captação no Rio São Marcos, no município de Cristalina. E os do Juvenor são no município de Montes Claros de Goiás, manancial no córrego Dom Bill. Ele tem duas captações, ele tem 4, são 2 no córrego Dom Bill, são 2 empreendimentos no córrego Dom Bill e 2 no córrego Ponte Alta. Todos com captação para irrigação por pivô central. E nenhum deles tem defesa. E nesse caso aqui, o meu voto é pela manutenção dos autos de infração. Então, colocando em votação, os que forem favoráveis à manutenção do auto de infração permaneçam como estão. Quem for contrário, se manifeste. Então, ficou aprovada a manutenção desses autos de infração, secretário. Senhor coordenador, posso não? só fazer um reforço aqui. Esses do Juvenor, a fiscalização, todos aí foi em conjunto, né? Olha só, ela se deu em agosto de 2010. Desde então, o processo estava correndo. O auto foi lavrado em janeiro de 2012. Quer dizer, ele teve 2 anos por demora processual, ele teve quase 2 anos, quanto tempo?
1 ano e meio, para falar qualquer coisa ou providenciar, e não foi lavrado o auto de infração. Em 2012 que foi lavrado o auto de infração. Então, assim, a administração pública, às vezes, ela é burocrática e demora e prejudica. No caso aqui, ele foi beneficiado por um período longo de regularização e não nem tomou se manifesta, providência, né? São Ah. 6 usos. Barragem, né? Aham. Seu conselheiro coordenador, como já esgotou a pauta aqui de processo, eu gostaria de pedir permissão, porque eu precisava de sair, porque eu tenho um outro compromisso. Tá bom. Ok. O item 5 fica à disposição, né, para outros assuntos de interesse da Câmara Setorial de Recursos Naturais. Bom. Então, se alguém tiver alguma manifestação a fazer, esse é o momento. Então, não havendo nenhuma manifestação por parte dos presentes, passemos ao próximo item da pauta, né, secretário, que é o encerramento. E eu agradeço a todos pela colaboração e declaramos encerrado, então, a presente sessão.